Paz do Senhor Jesus, amém? Quero de antemão parabenizar todos os pais presentes. Quem aqui é pai? Por favor, se ponha de pé, só para a gente notá-los. Eu já estou de pé. Os demais irmãos da igreja podem dar uma salva de palmas para esses pais. Deus abençoe vocês, glória a Deus. Parabéns, pais, podem sentar-se. Feliz Dia dos Pais, né? Hoje é um dia muito especial. Queridos, nesta noite eu gostaria de ministrar uma palavra aos irmãos e, para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos. Livro de Gênesis, capítulo de número 27. Eu vou ler aqui com os irmãos alguns poucos versículos. Gênesis capítulo de número 27. Gênesis 27, eu vou ler com os irmãos a partir do versículo de número 18. Se todos encontraram, diga por favor amém. Então nós vamos proceder essa leitura. E foi ele a seu pai, refere-se a Jacó. Ele foi a seu pai Isaque. O contexto anterior vai nos dar conta disso. E foi ele, Jacó, a seu pai Isaque, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo achaste a caça, meu filho? E ele disse: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Parece que o pai estava desconfiado. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e o abençoou. Versículo 24, ele ainda diz: e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se Jacó, e Isaque o beijou. Então, sentindo o cheiro de suas vestes, abençoou-o e disse: eis que o cheiro do meu filho, eis que o cheiro é de Esaú. Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Até aqui tão somente, amém. Feche seus olhos. Paizinho querido e amado, depois de ter lido na tua santa escritura este texto sagrado, meu Pai, nós queremos fazer uma meditação, uma reflexão sobre esse relacionamento pai e filho, Senhor. Nos ajude, nos dê a sabedoria, a orientação, a graça. Nos capacite nesta hora, Senhor, porque nos sentimos muito pequenos diante da Tua grandeza. Pai, que o Senhor possa nos usar como um canal de bênçãos entre o céu e a Tua igreja nesta hora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Queridos irmãos, esse texto que eu acabei de ler, acredito, é conhecido de todos os irmãos, se não de todos, de quase todos. Esse texto de Gênesis 27 fala da bênção de Isaac sobre Jacó, que na verdade não era para ser sobre Jacó, era para ser sobre Isaac, né? O começo desse capítulo vai nos dizer que já em sua velhice, já nos seus últimos dias de vida, Isaac, ele já nem enxergava mais, a luz de seus olhos já havia se escurecido, e de maneira que ele não podia ver e não identificar as pessoas pela fisionomia, mas sim apenas pela voz, né? Então Isaac, ele chama o seu primogênito, ele chama o seu filho Esaú, e fala para Esaú ir ao campo, caçar um animal, né? Proceder uma caça, pegar um animal, trazer esse animal e fazer para ele, Isaac, um guisado, né? Um cozido, né? Um assado, algo parecido, conforme era costume deles fazerem, e conforme Isaac gostava muito. O versículo 5 vai dizer: saboroso como eu gosto. E aí diz a Bíblia, no contexto do texto que nós lemos, que Rebeca, ela, quando Isaac fala essas palavras a seu filho Esaú, Rebeca, sua mãe, estava por perto, e ela, os irmãos sabem dessa história, que Jacó e Esaú, eles eram gêmeos, eram filhos de Isaac e de sua mãe Rebeca, e eles eram gêmeos. Mas Isaac tinha preferência por Esaú, enquanto que a mãe tinha preferência por Jacó. Quando a mãe ouve que o pai faz uma promessa de abençoar o seu filho Esaú, ela quis que essa bênção recaísse sobre Jacó. Então, enquanto Esaú vai ao campo para caçar um animal, para pegar um animal, para trazer e fazer um guisado para o seu pai, um cozido saboroso para o seu pai, a sua mãe Rebeca, ela então chega para o seu filho Jacó e trama uma situação, e ela então faz com que Jacó vá ao quintal, pegue ali 2 cabritos, e ela, mais que rapidamente, enquanto Esaú estava no campo à procura de um animal, a sua mãe, então, com a ajuda de Jacó, pega ali 2 cabritos, matam, faz aquele guisado, faz aquele cozido ali gostoso, e leva, e Jacó então leva para o seu pai. Quando Jacó leva para o seu pai de imediato discerne pela voz que não era o seu filho Esaú. Lhe causou uma certa estranheza, pastor Marcelo, o fato de ter sido muito rápido. Normalmente, quando Esaú ia caçar um animal, não voltava tão rápido. Lhe causou estranheza. Isaac, pela voz, meio que percebeu que não era Esaú que estava levando aquela comida para ele. E ele pergunta: quem és tu, meu filho? Quando ele faz essa pergunta, quem és tu, meu filho? Na verdade, ele já estava reconhecendo pela voz, ou ele já estava conhecendo pela voz, que quem estava lhe trazendo aquela comida não era Esaú, seu filho predileto, mas era o seu filho Jacó. Mas ele não enxergava, e ele pergunta: quem és tu? E Jacó o engana. Jacó diz a seu pai: eu sou Esaú, teu filho primogênito. Tenho feito como disseste. Levanta, assenta-te, coma
e me abençoe. Isaac questiona, mas foi muito rápido, como que se deu essa situação? E ele ainda diz: o seu Deus encaminhou a caça, encaminhou o animal ao meu encontro. E Isaac disse a Jacó: chega-te a mim, para que eu te apalpe e veja se realmente é o meu filho Esaú. Porque, muito embora eles fossem gêmeos, eles não eram univitelinos, né? Gêmeos idênticos. A Bíblia diz que Esaú, ele era peludo, ele tinha muito pelo. Já Jacó era liso. Se seu pai passasse a mão no corpo de qualquer um deles, identificaria fácil quem era Jacó e quem era Esaú. E o pai então pensou: esse Jacó está querendo me passar a perna. Chega aqui, deixa eu passar a mão em você para ver se você é peludo mesmo. Só que, de forma artimanhosa, a sua mãe Rebeca, já prevendo essa situação, até mesmo porque Jacó temeu que isso acontecesse, ela pega uma roupa de Esaú, peluda, e veste Jacó. Então, quando Jacó vai até seu pai levar aquela comida, ele vai vestido com as roupas de Esaú. E Esaú, ele tinha um cheiro especial. Quando então Jacó se aproxima, seu pai fala: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, para mim verificar se é mesmo Esaú ou não. Jacó chega, mas como ele estava, na verdade a mãe dele pegou a própria pele dos cabritos e colocou sobre os seus braços, sobre o seu pescoço. Quando ele chega perto de seu pai, que seu pai o apalpa, que seu pai passa as mãos em seus braços, quem sabe, né, no seu rosto, no seu pescoço, ele percebe que tinha pelo, era peludo, era a pele do cabrito na verdade. E ele então, puxa vida, ele pensa: a voz é de Jacó, mas o corpo aqui, o pelo é de Esaú. E ele já não enxergava, já não sabia discernir pela visão. Então, ele acaba confundindo, e ele diz no versículo 22, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E mais uma terceira vez, Isaac pede para ele se aproximar, e ele sente o seu cheiro, e mais uma vez ele percebe, esse cheiro é o cheiro de Esaú, por causa das roupas também que ele estava vestido de Esaú. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento, irmãos, é sobre o fato do pai conhecer o filho. Nota que, muito embora cego, esse pai conhecia o seu filho. O pai conhecia o filho. E eu queria falar para os irmãos nessa noite, refletir nesta noite sobre talvez as marcas de um pai ideal. As marcas de um pai ideal. Sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Marcas de um pai ideal. E aí, antes de eu entrar na ministração propriamente dito, marcas de um pai ideal, eu queria mostrar um videozinho, porque o contexto do vídeo vai ser uma das marcas de um pai ideal que eu vou estar discorrendo durante a ministração. Então, por favor, menos luz e o vídeo sendo exibido, por favor. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim.
O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Amém. Pai, você está sendo observado. Seu filho está de olho em você. E o seu filho vai ser reflexo do que você é. Então, queridos, eu queria compartilhar com os irmãos algumas características de um pai ideal. E baseado naquele texto, eu queria falar da primeira característica, ou da primeira marca de um pai ideal. Um pai ideal precisa conhecer o seu filho. Um pai ideal precisa conhecer a voz do seu filho. Um pai ideal precisa saber exatamente quem é o seu filho. Te pergunto, pai, você conhece o seu filho? Existem pais que, por conta dos seus muitos afazeres do dia a dia, não tem tempo nem para observar o filho. O filho cresce e ele não se dá conta disso e não acompanha sequer o crescimento do seu filho. Existem pais que, por conta das suas muitas ocupações, ou até não, existem muitos pais que estão dentro de casa com os filhos, mas completamente desconectados, sem observá-los, sem ver o que eles fazem, o que eles acessam, o que eles curtem, o que eles postam. São pais completamente alienados, que não conhecem os seus filhos. E a primeira marca que eu quero deixar aqui para a nossa meditação nessa noite é: todo pai precisa conhecer o seu filho. Vocês observam pelo texto que nós lemos, vocês observam nessa breve história que falamos aqui de Isaac, Esaú, Jacó e Rebeca, que Esaú, ou Isaac, mesmo sem enxergar, ele conhecia os seus filhos. Muito embora tenha sido enganado, mas ele conhecia os seus filhos. Chega Jacó e diz: meu pai. Quando ele diz meu pai, pela voz, o pai já o conheceu. O pai já suspeitou que não era Esaú. E ele pergunta: quem és tu?
eu sou Jacó, seu primogênito. Mas lá no íntimo, lá dentro, ele sabia que não era Esaú. Ele sabia que aquela voz não era do seu filho Esaú. Isaac conhecia o seu filho. Isaac conhecia a voz de Jacó. Isaac conhecia a voz de Esaú. Tem muitos pais que não conhecem os seus filhos. Talvez se o filho fizer uma ligação, ele não sabe quem está do outro lado da linha, porque não identifica pela voz. Precisamos, pais, conhecer os nossos filhos. Isaac conhecia o seu filho. Nós precisamos conhecer os nossos filhos. Nós precisamos saber com quem os nossos filhos andam. Nós precisamos saber quem são os amigos dos nossos filhos. Nós precisamos saber como andam as redes sociais dos nossos filhos. Nós precisamos estabelecer limites para eles. Nós precisamos estar caminhando do lado deles. Quantos filhos estão morando dentro de casa com pai e mãe e é como que se não tivesse pai? Quantos pais não dão importância nenhuma para seus filhos? Quantos pais não cuidam dos seus filhos? Nós precisamos, nesse cuidado, nesse acompanhar, nós precisamos conhecer os nossos filhos. Porque se nós não conhecermos, o mundo o conhecerá. E o mundo o conhecendo, ele está exposto a muitos riscos, a muitas situações. Então, querido, conheça o seu filho. Conheça o seu filho. Entenda os comportamentos do seu filho. Acompanhe o seu filho na escola. Não transfira essa responsabilidade para ninguém. Não transfira para sua mãe ou para sua esposa, mãe de seu filho apenas. Com relação à educação religiosa, não transfira para a igreja. A igreja é uma coadjutora, é uma auxiliadora nesse processo. Escola bíblica dominical ajuda. Salinha lá, ó, seus filhos estão lá cultuando, as tias estão lá, ensinando Bíblia, ensinando a orar, ensinando a dar os primeiros passos na fé. Mas não transfira e deixe só para a igreja, é responsabilidade nossa estar próximo dos nossos filhos, acompanhá-los e conhecê-los. Não deixe o seu filho ao léu, não deixe o seu filho levar a vida como que se ele não tivesse pai. Você é pai, e a ti Deus deu essa incumbência, não é? Lá em Efésios fala sobre isso, e vós pais, criai os vossos filhos na doutrina e a demoestação do Senhor. E nesse texto de Efésios tem um detalhe interessante, eu vou abrir aqui, que eu quero compartilhar isso com os irmãos. Quando em Efésios, no capítulo 6, a Bíblia fala: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Capítulo 1 do livro de Efésios, capítulo 6, fala: filhos, sede obediente a vossos pais. Esses pais aqui é pai e mãe. É pai e mãe, genitor, genitora. É pai e mãe. Agora, mais adiante, no versículo 4 vai dizer assim: e vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Esses pais, esse pais aqui que está se referindo, esse termo pais, não é pai e mãe, é pai, sexo masculino, é o pai mesmo, não a mãe. Olha só: e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Nós estamos incumbidos dessa responsabilidade. Há uma determinação bíblica para que nós criemos nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, e isso não é responsabilidade da mãe, aqui, biblicamente falando, é responsabilidade do pai, direto. E muitos pais têm jogado essa responsabilidade para a mãe, não têm colaborado nessa missão, nessa incumbência que nos foi dada pela palavra de Deus. Então, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, queridos,
Um pai ideal, ele conhece o seu filho. Um pai que não conhece o seu filho não é o ideal. Não é o ideal. Pai ideal conhece o seu filho. Pai ideal conhece a fala do seu filho, conhece o andar do seu filho, conhece o cheiro do seu filho. O pai ideal tem intimidade com seu filho. O pai ideal abraça o seu filho, beija o seu filho, acaricia o seu filho. O pai ideal é esse. Esse é o pai ideal. Em que nível está você nesse quesito? Qual a nota que você daria para você de 0 a 10? Conhece o seu filho? Conhece os amigos do seu filho? Conhece, acompanha o que o seu filho acessa nas redes sociais, na internet, na grande rede? Ou ele está largado para lá? Tem dado o iPhone, o smartphone, iPhone de última geração para ele, tem dado o computador de última geração, tem mobiliado todo o seu quartinho, ele tem a chave, tranca lá, passa a noite ali nas redes sociais, no domingo dorme até meio-dia, não vem para a escola porque passou a noite toda acordado. Você está acompanhando isso, pai? Você está vendo isso? Está debaixo dos seus olhos. A igreja colabora, mas os pais não ajudam. Os pais muitas das vezes, pastor, transferem a responsabilidade dessa questão de fé para a igreja. A responsabilidade primeira é do pai, é lá em casa. Né? Então, uma das marcas ideais de um pai, uma das marcas de um pai ideal, primeira que eu classificaria desse texto que nós tiramos, é que o pai tem que conhecer o filho. O pai tem que conhecer o filho. Mas aí, uma segunda marca de um pai ideal é que ele deve amar o seu filho. Ele deve amar o seu filho. Não é? Eu já ministrei aqui outras vezes, mas esse assunto é tão recorrente que não há problemas em repetir o que já falei, porque essas questões de família, elas se repetem, os problemas familiares se repetem, é como se fosse um ciclo, não pode parar de ensinar sobre isso, né? Então assim, uma das maiores necessidades dos nossos filhos é de serem amados. Quantos filhos existem por aí que não gozam sequer de um pouquinho de amor do pai? O pai não demonstra amor algum pelo filho, completamente alheio, completamente alienado. E aí, eu já disse que certo escritor americano, ele falou sobre, em um de seus livros, ele fala sobre os princípios de como amar o filho. E eu não vou me cansar de falar isso aqui, porque isso é muito recorrente. Isso é muito recorrente. É que um dos primeiros princípios, ou um dos principais princípios sobre como amar um filho, o pai amar um filho, é ele ser modelo como marido. É ele ser modelo como marido. Quantos filhos estão num fogo cruzado dentro da casa, porque marido e esposa estão em guerra constante? Quantos filhos estão sofrendo? Puxa vida, no domingo, depois do culto, eu estava sentado aqui onde estava o pastor Marcos. Chegou uma criancinha, pastor, de aproximadamente 5 anos. Sua filha tem quantos anos? Sua netinha tem quantos anos? 3 anos. Essa que teve aqui tinha uns 4, então, muito parecida com ela. E ela chega para mim, não conheço, não sei o nome dela. Ela estava visitando aqui a igreja pela primeira vez com a avó. E ela chega, pastor, eu estava conversando com outra pessoa, desculpe eu interromper o senhor, muito educadinha a criança. Estava eu e o irmão Eduardo Chaves conversando. Desculpe eu interromper o senhor, mas eu queria que o senhor orasse aqui agora, pastor, pela minha mãe. Porque meu pai briga muito com ela. Meu pai maltrata muito a minha mãe. E agora meu pai está saindo de casa, minha mãe está sofrendo muito. E eu também estou sofrendo muito, porque eu não gosto de ver minha mãe sofrendo. Uma criancinha de aproximadamente 4 anos. Isso foi domingo passado, depois do culto aqui. Imagine como é, ou como fica a cabeça de uma criança diante de uma situação dessa.
Imagine. Agora, eu não tenho dúvida que mais de 50% dos lares brasileiros, que mais de 50% dos casamentos estão vivendo isso que essa criança veio me dizer. Os filhos estão num fogo cruzado e sua mente girando, sofrendo desde pequena por conta do conflito entre pai e mãe, e muitas das vezes por causa da intolerância de um pai, por conta da grosseria de um pai, por conta da falta de sabedoria de um pai, da falta de humanidade de um pai, que tem coragem de falar alto com a mulher, que tem coragem de gritar com uma mulher, que tem coragem de levantar a mão para uma mulher, dar um empurrão numa mulher, bater numa mulher. Isso é desumano. Mulher não nasceu para ser desrespeitada, para ouvir gritos, para levar empurrões. Mulher é para ser amada. Foi para isso que Deus deu esposa para nós. Agora os maridos estão pensando, e são covardes, porque só faz isso com mulher. Queria ver se fariam com homem. São covardes. Enfrentam as esposas, grita, fala alto, empurra, agride. Inadmissível isso é desumano. Queria ver se fosse um igual a ele, se ele levantava a voz desse jeito. A criança está lá. Olha, pastores, as marcas de um pai ideal é aquele que ama seu filho, e uma das maneiras de amar o filho é ser esposo como marido, é ser modelo, exemplo como marido. Se como marido ele é um exemplo, ele está amando o filho. Porque vocês viram ali no vídeo, eu estou de olho em você. Eu estou seguindo seus passos. Tudo que você faz impacta na minha vida. Você já parou para pensar nisso, pai? Você já parou para pensar nisso? Como é que pode uma situação dessa? Faz sofrer a mulher e faz sofrer as crianças. As crianças já crescem traumatizadas, já crescem sofrendo psicologicamente, inseguras, sem segurança alguma. Vai afetar os estudos, vai afetar a saúde da criança, vai afetar toda a sua vida. Então, uma outra marca de um marido ideal é amar o seu filho. E aí, sobre os princípios de amar um filho, um deles é amar a esposa, é ser modelo, é ser exemplo, né? Ser modelo como marido para a sua esposa. Olha aqui, é inacreditável, mas uma das maiores necessidades do seu filho, preste atenção, uma das maiores necessidades do seu filho é ter segurança de que pai e mãe se amam. Uma criança como essa que eu me referi aqui e testemunhei, se a criança tem segurança, está insegura. Está insegura. Não sabe o que será do futuro dela, uma vez que pai vai para um lado e mãe vai para o outro. Como pode? Uma das maiores necessidades que o seu filho tem, pai, é ter a segurança de que pai e mãe se amam. Porque se amam, certamente essa criança vai ser amada. E ela vai crescer ao lado de pai e mãe que se amam. E aí eu já falei outra vez e torno a falar. O maior presente que o pai pode dar para uma criança, o maior presente que o pai pode dar para uma criança, é amar a mãe dessa criança. Esse é o maior presente que uma criança pode receber. Saber que seu pai ama sua mãe. Porque se a ama, não vai maltratá-la. A Bíblia diz lá em Coríntios 13, que o amor é paciente, é benigno, é sofredor. O amor é tudo isso, ele suporta tudo. Então, se amam, não vai haver agressão, não vai haver aspereza de palavras. Você maltrata quem você ama?
Você machuca quem você ama? Você agride quem você ama? Você empurra quem você ama? Você bate em quem você ama? Se isso acontece, está faltando amor. Se está faltando amor, está faltando Jesus, porque Jesus é amor. Então a gente talvez precisa rever os nossos conceitos. A gente talvez precisa rever a nossa maneira de viver. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, deixa as coisas velhas para trás, tudo tem que se fazer novo. Se era um ignorante, um bruto, um animal, tem que deixar de ser quando aceita Jesus. Não dá para continuar do mesmo jeito. Mas graças a Deus, pastor Leves, que na IDEP só tem maridos especiais. As mulheres aí que o digam. Só maridos abençoados, né? Só maridos abençoados nessa igreja. Então assim, o maior presente que você pode dar para uma criança como essa, pai, é amar a mãe dessa criança. Amar a mãe dessa criança. Essa criança precisa de você. Essa criança está de olho em você. Essa criança está se espelhando em você. Essa criança vai ser exatamente o que você é. Se você quiser formar uma pessoa, uma criança um pouquinho melhor do que você, pense muito no seu comportamento e nas suas atitudes dentro da sua casa. Porque se você continuar da forma como você está, essa criança vai ser exatamente o que você é, se não for um pouquinho pior. Pense muito nisso. Seus filhos serão reflexos do que é você. Então assim, uma outra marca do pai ideal é que ele ame. E uma das formas de demonstrar amor é amar a mãe. Porque quando não ama a mãe, faz a criança sofrer. Está deixando de amar a criança também. E aí, tem muitos pais que maltratam a mãe, que machuca a mãe, que briga com a mãe, que humilha a mãe. Vocês devem conhecer maridos assim. Vocês devem conhecer maridos assim. Que humilha a mulher, que grita com a mulher, que é mão de vaca com a mulher. Não dá um dinheiro nem para ela fazer a unha, R$30. Dá 10 e ainda pede o troco, irmã. Desse jeito. Esse marido aí não é marido não, né? Então, queridos, tem marido que faz tudo isso. E tem maridos, alguns pais, estou falando de pais, né? Tem alguns pais que às vezes abandonam o lar. Queridos, a pior coisa que tem para uma criança é o pai deixá-la. É o pai deixar a mãe e deixá-las. E aí o pai deixa de ter tempo, porque a convivência, né, a guarda às vezes compartilhada, a guarda às vezes só com a mãe, a criança não está com o pai. E aí o pai quer compensar isso, às vezes dando presentes, às vezes sendo um pai liberal, às vezes sendo um pai exemplificando, tudo que a mãe diz não, aí o pai, não filha, pode fazer, não filho, pode fazer, para ganhar o filho, ganhar a filha. Aí a filha, pai, eu quero ir para a boate hoje. Não, você não vai não, você vai para a igreja comigo. Não filha, você pode ir, o pai libera, você pode ir. Para conquistar o filho, para conquistar a filha. Eu queria fazer uma tatuagem, a mãe não vai fazer. O pai, não, pode fazer, está aqui o dinheiro, vai lá e faz. Tem pai que quer compensar isso, comprando o filho, comprando a filha. Isso não é pai. Isso não é pai. Esse pai está contribuindo para a desgraça, a falta de graça do filho. Então, como pai ideal, você precisa conhecer o seu filho. Como pai ideal, você precisa amar o seu filho. E uma das maneiras de amar o seu filho é amar a mãe do seu filho. É cuidar da mãe, é ter carinho com a mãe, é ser romântico com a mãe. E aí,
Você precisa se comunicar. É uma outra marca de um pai ideal, é ter diálogo com o filho. Porque tem muitos filhos que não têm coragem de conversar assunto algum com o pai. Se precisa de qualquer coisa, a mãe tem que ser a intermediadora. Mãe, fala para o pai isso. Por que você não fala, minha filha? Não tem coragem de falar com o pai. Não tem abertura com o pai. Porque o pai é muito ríspido, áspero, rude. Então, uma outra marca necessária de um pai ideal é que ele seja aberto com seu filho, com sua filha, que ele tenha diálogo, que haja comunicação. E aí, sobretudo, vocês percebam que naquele vídeo aquela criança fala: pai, não tenha vergonha de compartilhar suas frustrações, suas decepções, sei lá, suas derrotas comigo, porque com seus erros eu também vou aprender, pai, eu quero estar do seu lado. Isso é diálogo, isso é comunicação. A gente deve amar os nossos filhos através da comunicação. Sem dúvida, uma das maiores necessidades que seu filho tem é de que você converse com ele, abertamente. Porque você está dentro de casa com seu filho, mas você não tem diálogo com seu filho. Seu filho não tem diálogo com você. Seu filho não te respeita, ele tem medo de você. E isso é completamente equivocado, porque os nossos filhos, eles têm que nos respeitar, não por medo, mas pela palavra, pelo respeito natural. Tem filho que respeita pai por medo. Seu filho precisa te respeitar pela consideração que ele tem com você, pelo amor que você tem com ele e ele com você, pela liberdade que você tem com ele e ele com você. A gente vive num mundo de correria, nossa família vive correndo o dia todo, e a gente observa que a maioria das famílias nem sequer se reúne mais à mesa, não consegue mais se reunir à mesa juntos, num almoço, num jantar. E quando conseguem, se são 4 numa mesa, são 4 telefones ligados o tempo todo, conversando com pessoas que não estão presentes. Rede social é muito importante, WhatsApp é muito importante, Facebook é muito importante, Instagram, Twitter e outras tanto, YouTube, tudo isso é muito importante, é muito bacana. Mas na hora que você se sentar à mesa com seus filhos, com sua família, pede para tirar o celular, deixar guardado na bolsa, desligar. Mas está difícil, né? Porque nem dentro da igreja hoje fazem isso mais. Nós estamos aqui, eu estou falando essa palavra, e não se admirem se não tiver várias pessoas aqui nessa hora conectados aí, talvez vendo o resultado do jogo, talvez conversando com alguém no WhatsApp, talvez vendo as últimas notícias, as últimas postagens. Está difícil. Então, queridos, a gente precisa se reunir mais. A gente, pai, precisa estar mais conectados com nossos filhos. A gente precisa estar mais juntos. Então, a comunicação é uma outra marca ideal de um pai. Se você, pai, está aqui e não tem diálogo com seu filho ou filha, mude a partir de hoje. Estabeleça uma linha de comunicação entre vocês. Estabeleça um diálogo aberto entre vocês, porque ele está esperando por esse diálogo com você. Você precisa se abrir com ele precisa se abrir com você. Ele tem os seus dilemas da adolescência, ele tem os seus dilemas da juventude, mas ele não tem abertura para chegar e conversar com você. Ele vai conversar com seu colega da faculdade, com seu colega do colégio, com seu colega da igreja. Ele conversa com todos, menos com você. Está totalmente equivocado, está totalmente errado. Ele tem que primeiro ter a sua confiança, adquirir a sua confiança e comunicar-se contigo primeiro, pai. Que pai está sendo você? Que pai está sendo você? Que pai estamos sendo nós? Que pai estamos sendo nós? E aí, então o pai ideal precisa conhecer o filho. O pai ideal precisa amar o filho. O pai ideal precisa dialogar com o filho. O pai ideal, ele precisa destinar tempo para o filho. O pai ideal precisa dedicar tempo ao filho.
O pai ideal precisa administrar o seu tempo, e na administração do seu tempo, destinar parte do seu tempo para o seu filho. Tem pai que sai de manhã, deixa o filho dormindo, chega à noite, o filho está dormindo, não consegue ver o filho, não consegue conversar com o filho, não vai ao cinema com o filho, não vai ao parque com o filho, não vai ao shopping com o filho, não sai, não viaja com o filho. E quando está dentro de casa, filho no quarto, pai na sala, controle remoto na mão, passando os 700 canais que tem, né, na sua TV a cabo, o tempo todo, e o filho lá, você aqui. É um pai que não tem tempo algum para o seu filho. Seu filho precisa do seu tempo. Seu filho precisa da sua ajuda. Seu filho precisa da sua atenção. O seu filho precisa estar mais perto de você. Você precisa estar mais perto do seu filho. Então, a gente deve amar os nossos filhos, dando a eles tempo e atenção. Você sabe que Deus nos deu filhos como herança. Os nossos filhos nos foi dado como herança pelo Senhor. Nós precisamos um dia, quando formos para o céu, levar conosco os nossos filhos. Quando Deus disse para Noé, acerca da destruição do mundo, a Bíblia vai dizer lá naquele texto, que depois de construída a arca, Deus coloca na arca Noé, sua esposa, seus filhos e as noras. Toda a família entra na arca para a salvação. Você está em Jesus, que é a arca. Você está em Cristo, que é a arca. Os seus filhos estão na arca contigo? Em breve essa arca nos conduzirá ao céu. Os teus filhos serão levados nessa arca para a glória? Você está tendo a preocupação e o cuidado de ter os seus filhos, manter os seus filhos dentro da arca? Um dia, Josué, ele reuniu o povo de Israel, desafiou o povo a que tomasse uma posição e decidisse o que eles queriam da vida. Ele falou: olha, vocês decidam aí o que vocês querem. Eu, porém, e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué e toda a sua casa, ele estava tendo cuidado de ele, toda a sua casa, servindo ao Senhor. Você, pai, tem que se preocupar em manter os seus filhos na arca que se chama Jesus, porque em breve nós seremos levados para um céu, e nós temos que prestar conta daquilo que Deus nos deu, nós temos que prestar conta disso. Então, procure saber se seus filhos estão na arca, porque às vezes os simples fatos de estar na igreja não significa que está dentro da arca, porque eu já vi muitas pessoas dentro da igreja, fora da arca, dentro da igreja, mas com uma vida toda torta aí fora. Se Jesus chamar, corre o risco de ficar. Então, cuide do seu filho, cuide da sua filha, zele daquilo que Deus lhe deu como herança. Zele, cuide. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação não é só para você, é também para a sua família, é também para os seus filhos. Então, um pai ideal, ele precisa conhecer um filho, um pai ideal precisa amar o seu filho, um pai ideal, ele precisa dedicar tempo ao seu filho, ele precisa também dialogar com seu filho. Um pai ideal, ele precisa dessas marcas em si mesmo, e ele precisa, sobretudo,
ser exemplo. Ele precisa, sobretudo, ser exemplo. Por que ele precisa ser exemplo? Porque o seu filho está de olho em você. Ele precisa ser exemplo. Porque da mesma maneira como o pai proceder, o filho vai proceder. Há uma tendência muito grande de o seu filho ser exatamente o que você é. Há uma tendência muito grande do seu filho copiar você em tudo, em gênero, número e grau. Há uma tendência muito grande dele ser uma cópia fiel sua. Então, veja como você está procedendo enquanto pessoa, enquanto um profissional, enquanto um marido, enquanto um obreiro na igreja, enquanto um homem na sociedade. Veja como você está procedendo, porque o seu exemplo é o legar que você vai deixar para o seu filho. O seu exemplo, as suas atitudes, tudo isso é o que você vai deixar para o seu filho. Pais, vamos crescer. Pais, vamos melhorar. Pais, vamos nos preocupar mais com o nosso caráter. Vamos se preocupar mais com a nossa retidão. Caráter e retidão. Caráter revela o que a gente é por dentro. Retidão revela o que a gente é por fora. Vamos cuidar da forma como procedemos. Vamos cuidar da forma como nós demonstramos ser. A Bíblia diz que Deus, quando teve aquele diálogo com Satanás acerca de Jó, ele falou: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. Essa integridade fala do caráter, do que está dentro. Essa retidão fala do que está por fora. Você precisa ter um caráter de Cristo. Você precisa refletir Cristo. Você precisa ser imitador de Cristo. Você precisa ser o que Cristo seria se Ele estivesse aqui. Então, pai, vamos ser um pai melhor para ajudar os nossos filhos. Vamos ser um pai melhor. Vamos tentar errar menos. Vamos procurar conhecer os nossos filhos. Vamos procurar amá-los. Vamos procurar nos comunicar com eles, nos abrir e deixar que eles se abram conosco. Pais, vamos dar tempo para o nosso filho, e tempo de qualidade. Vamos destinar parte do nosso tempo com nossos filhos. Pais, vamos ser exemplos para os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles precisam de nós, pais. Que você, pai, nesse dia dos pais, tendo recebido essa palavra talvez um pouco dura, mas essa palavra é a palavra que Deus tinha para você nessa noite. Se você gostou, se você não gostou, mas você ouviu aquilo que Deus queria que você ouvisse, talvez não o que você queria ouvir, porque às vezes aquilo que a gente quer ouvir não é o que a gente precisa ouvir, não é verdade? E às vezes o que a gente precisa ouvir não é o que a gente quer ouvir. Então nessa noite você ouviu talvez o que você não queria ouvir, mas Deus vai trabalhar nos nossos corações, e nós vamos ser pais ideais em nome de Jesus Cristo, a partir deste dia. Quantos pais aceitam esse desafio de ser um pai melhor, fica de pé em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar neste momento.